tem arrego e nem indulgência. Não é só emoção, também temos ciência. Filomeno, Castiano e Renato Nogueira, Nguenha, Abdias, Wanderson Flores, Sueli Carnelo, Leila e Jamila. Aqui não tem nada mais romeno, destinamos a sua oração, o seu veneno. Segura essa, não está aqui dentro. A casa grande agora tá tudo ocupado. Abre os portões, estamos chegando. Volta fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Volta fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Volta fala, tá entrando. Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 103 e recebemos o filósofo José Castiano para falar sobre filosofia africana e intersubjetivação. Na abertura desse episódio você ouviu um trecho da canção Ocupando a Casa Grande do Botafala. A canção completa será apresentada no final desse episódio. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios com entrevistas temáticas especiais. É o caso desse episódio, o terceiro de uma série de entrevistas com pessoas que desenvolvem a filosofia nos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. A novidade é que finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Siga a gente lá, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail pra gente no contato@filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia africana e intersubjetivação com José Castiano. Hoje a gente conversa com o professor José Paulino Castiano, direto de Maputo. Ele é professor de filosofia na Universidade Pedagógica, autor de vários livros, entre eles referenciais da filosofia africana, Em Busca da Intersubjetivação, Filosofia Africana da Sagacidade à Intersubjetivação, e é um dos principais nomes da filosofia africana em língua portuguesa. É um prazer poder conversar com o senhor hoje. Eu queria primeiro perguntar como o senhor tomou contato com a filosofia africana. Primeiro, queria cumprimentar a todos. É um prazer todo meu falar para o público mais amplo, para além do público moçambicano, que é o brasileiro. Eu entrei em contato com a filosofia africana na Alemanha. Eu estava a fazer a licenciatura em filosofia. No meio dessa licenciatura, em 1989, há essa mudança na Alemanha Oriental para a Alemanha Unida, e nesse contexto vem à universidade onde eu estava professores de diversas partes da Alemanha Ocidental e alguns da Áustria. E então veio o professor Christian Neugebauer, que é conhecido africanista e que nos veio falar da filosofia africana, principalmente relativamente à crítica que os africanos faziam à filosofia hegeliana. E como eu tinha feito a minha tese final com base em Hegel, então foi daí que comecei a tomar conta da outra forma de ver toda aquela filosofia clássica alemã. Portanto, foi neste contexto das aulas mesmo de filosofia africana. A trajetória do senhor se confunde com a possibilidade de fazer filosofia africana nos países lusófonos. Como foi para o senhor fazer filosofia e depois voltar para o seu país para aplicar essa filosofia? Eu tive a sorte de estar numa instituição de formação de professores, que é a Universidade Pedagógica, e o fato de serem professores
Eles já no tempo colonial, mas muito depois da independência, tinham algumas cadeiras na formação de professores, que era a formação mais ideológica que formação filosófica. Portanto, tinham o marxismo-leninismo como uma cadeira obrigatória dos professores. Foi interrompido e quando eu voltei, já em 1999, depois de ter feito o doutoramento na Alemanha, começamos a introduzir a disciplina de filosofia no ensino secundário e, ao mesmo tempo, sentimos a necessidade de formar professores de filosofia na Universidade Pedagógica. Daí que introduzimos o curso, na altura chamado curso intensivo de formação de professores de filosofia para o ensino secundário. Portanto, não foi difícil já introduzir a filosofia por causa dessa característica. Mas foi um desafio, porque socialmente, ao reintroduzir-se a filosofia, havia um certo ceticismo em relação, primeiro, a que tipo de filosofia havia de se introduzir. Porque a tradição, a história de Moçambique é que havia uma primeira filosofia que era mais moral, ou seja, ética e ligada muito moral, religiosa, no tempo colonial, nas escolas de inclinação religiosa, e no tempo depois da independência, a filosofia estava muito ligada à política e à ideologia. Daí que até era marxismo-leninismo, nem chamava sequer filosofia. Então, isso foi um desafio, nós introduzirmos a filosofia, porque havia todo um quadro que deturpava do papel da filosofia, por um lado. Por outro lado, havia qualquer coisa como um ceticismo de papel da filosofia, porque por parte da classe, vamos assim dizer, no poder, estava um pouco aquela desconfiança de que a filosofia, como tem um papel crítico, e então que ela pudesse rapidamente tornar-se incômodo para o poder, para a sociedade. Então, estas foram mais ou menos as questões que se colocavam e que nós, ao fazermos o programa, colocamos esse desafio da filosofia. Primeiro, tem um dever epistemológico da lógica na colocação das ideias por parte do ensino secundário e que era preciso formar os professores nesta área. Segundo, tem um dever ético, que é a reflexão sobre os valores. E terceiro, vimos que a filosofia tinha um dever cidadão, tanto na filosofia política, que é promover entre os jovens uma determinada cidadania. Então, esse papel foi facilmente aceito e convencido. Agora, em relação à própria filosofia africana, não foi fácil introduzi-la, mesmo com o curso de filosofia, nas universidades. Há ainda, mas agora já muito pouco, devido a essas obras que produzimos, mas antes havia um certo receio de confundir-se filosofia com aquilo que o Ntonji chamou de pretensão antropológica da filosofia, ou seja, a filosofia confundir-se com a antropologia étnica, com o pensamento ligado às etnias, etc., um certo coletivismo. Com o tempo fomos construindo uma escola de filosofia que até hoje é reconhecida, não em Moçambique só, mas internacionalmente, e em África em particular, por causa desse registro da vida da filosofia em Moçambique. Portanto, a partir da formação dos professores, expandir-se para o ensino secundário e depois na própria universidade temos uma faculdade de filosofia na UP, na Universidade Pedagógica, há outra faculdade de filosofia na Universidade Eduardo Mondlane, que aliás nasce com uma boa parte dos nossos professores que foram formados nos cursos de pós-graduação na Universidade Pedagógica. O senhor é conhecido pela sua proposta de intersubjetivação. Sim. E quando eu li o seu texto, eu vi lá uma influência ou ecos hegelianos.
mas é bem interessante que o senhor me falou sobre como o senhor trabalhou com Hegel dentro da sua formação. Eu queria que você comentasse um pouco qual o seu juízo sobre Hegel e se o senhor percebe realmente influência no seu trabalho. Geralmente a gente fala do Hegel como aquele autor que talvez faça o discurso mais duro em relação à África, mas também pode ser uma ferramenta para a emancipação, né? Como que o senhor avalia Hegel? Eu vou começar pelo seu conceito de filosofia. O Hegel é aquele que, na interpretação do Marx, talvez mais de Marx que o próprio Hegel, mas o próprio Hegel acha que a filosofia é o resumo do tempo no pensamento ou no conceito. Ou seja, o que ele queria dizer com isso é que o filósofo tem que viver o seu tempo, agora com minhas palavras, intensamente. E talvez esta ideia do filósofo ser amigo do seu tempo, viver intensamente o seu tempo, para poder resumir esse tempo num conceito, o que se chamara tempo moderno. Ele resumiu a modernidade nesse tempo, novos tempos, mas chamar tempo pós-moderno, tempo neoliberal, isso são o trabalho próprio de um filósofo. Portanto, esta característica que Hegel pregou de interpretar o tempo através de um conceito significou para mim viver, não só interpretar, mas viver o próprio tempo com todas as suas contradições, paradoxos, construções e deconstruções do tempo. Então, essa é a primeira influência que eu penso que tive do Hegel, apesar de ter sido influenciado também por Marx, quando diz que não basta só interpretar o tempo, é preciso agir sobre ele. Não é preciso que a filosofia ajude a intervir. Então, essa é a segunda parte, mas a raiz hegeliana é essa. A segunda, eu penso que eu, como fiz a fenomenologia do espírito, a partir desta trilogia hegeliana como método de trabalho, então também penso que, principalmente no meu livro Intersubjetivação, a filosofia africana em busca da intersubjetivação, ao dividir também em 3 filosofias objetivadas, subjetividades e intersubjetivação, tem um pouco por trás disso, sem querer copiar uma certa dialética hegeliana, que eu penso que é uma ferramenta muito valiosa para refletir em filosofia. E terceiro, a questão mesmo do Hegel, apesar de ser um idealista, mas de ter superpontuado que o motor da história é a própria liberdade, é a busca da liberdade. Ele seculariza, de certo ponto, uma filosofia, uma historiografia religiosa que tinha a questão da felicidade de Deus e da salvação como o fio condutor da história, e o Hegel funda a filosofia da história a partir da ideia de que é a luta entre aquilo que ele chama Knechtschaft, né? Na ideia de que o servo e o seu senhor estão sempre em luta por causa da tendência para a liberdade. Portanto, deixando o Hegel anti-África, esta é mais ou menos uma filosofia hegeliana que, aliás, é o primeiro a pensar de uma forma universalista, né? Agora, como eu disse antes, venho em contacto com Hegel nas suas ideias anti-africanas, de total desprezo pela África e pela possibilidade da África fazer filosofia ou ter uma filosofia, por essa ideia de África não madura, África ainda selvagem, mas isso não dispensou essa influência positiva que eu penso tem de Hegel. Aliás, só para acabar, essa ideia do tempo, o filósofo e o seu tempo, é que me levou neste momento, a minha última obra chama-se A Liberdade do Neoliberalismo, mesmo a dar conta do tempo neoliberal como um tempo
influente nestes tempos. O filósofo Ebossi Bolaga, portanto, filósofo camaronês dos Camarões, Ebossi Bolaga, que faleceu há um ano atrás, mais ou menos, ele, quando esteve em Moçambique, disse que a filosofia deve viver no limite do seu tempo. Ou seja, na minha interpretação, essas palavras queriam dizer que o filósofo vive no hoje, portanto, o existencial, com todos os seus problemas, mas também no amanhã em potência. Portanto, amanhã no sentido de um futuro utópico, né? Portanto, esta ideia do tempo, para mim, de origem hegeliana, hoje interpreto-a mais também numa perspectiva bolaguense e marxista, na ideia também de que o filósofo não deve só interpretar no conceito o tempo, chegar tarde, como o Hegel dizia, mas ele também tem que chegar cedo o suficiente para poder antecipar ou dar uma clareira do amanhã, né, às pessoas. O livro do Ebossi Bolaga, Mundo em Crise, é também uma obra hegeliana, né? E, de certa forma, tem lá uma sua influência do Hegel, da fenomenologia do espírito, né? Mas eu queria que o senhor comentasse para a gente, se fosse possível explicar, a dialética que o senhor construiu entre objetivação, subjetivação e intersubjetivação na filosofia africana. O que seriam esses três momentos? Sim. Portanto, não são momentos, vamos assim dizer, que se podem dividir temporalmente, de que uma acaba e outra começa. Todas elas são simultâneas, mas ao mesmo tempo têm um certo desfazamento. Agora, o que está em jogo neste livro é mostrar a importância de que a filosofia africana deve afastar-se de duas tentações. Uma tentação é antropológica, por defeito do nascimento. Ela nasce com o livro Filosofia Bantu, do Placide Tempels, onde começa uma discussão mais séria, e então havia, como um Tongi dizia, um perigo de que a filosofia africana nascesse nesta tentação antropológica unanimista, etc. Então, esse livro, um pouco, quer continuar essa crítica, mas, ao mesmo tempo, o livro quer mostrar que, apesar disso, expurgado o antropologismo e o etnografismo, se assim pode-se dizer, inaugurado por Tempels e criticado por Ntonji, nós temos que entrar num diálogo muito intenso, até crítico, com os saberes endógenos, com os sábios africanos, de modo que essa sua sabedoria, e até mesmo dizemos filosofia, que é a sagacidade filosófica, ela possa ser considerada como uma das fontes da filosofia. Portanto, esse é o processo de intersubjetivação e não intercultura, mas intersubjetivação. Agora, mas para chegar e fundamentar isso, tinha que mostrar que houve um processo de objetivação, né, do pensador africano, do pensamento africano, em que a filosofia ou os saberes africanos, as sagacidades africanas entram em contato com o Ocidente neste período histórico. Naturalmente que havia a ideia de que os africanos não têm, como falamos com Hegel, capacidade de pensar, de construir sistemas filosóficos, de pensar por si mesmo, portanto estão na minoridade, como ele próprio dizia, citando Kant, e que, portanto, eram filosofias objetivadas neste sentido, de elas não eram consideradas como sujeitos de conhecimento. É por isso que começo com a análise das etnociências e passando para as etnofilosofias. Mas a segunda parte, que é a mesma dialética, é um processo
de subjetivação, em que o sujeito africano, desgarrando-se das amarras coloniais ou de escravização, começa a tomar consciência da sua própria condição, não só da condição dominada, mas também da condição infra-epistemológica na produção do saber. Então, subjetivação é mesmo dar conta dessas correntes africanas que se revoltam contra a subjugação, seja ela política, social, mas sobretudo epistemológica. Então, é nesse sentido que falo, deixei de lado a negritude, mas falo do pan-africanismo, falo da Ubuntu, finalmente com Ubuntu, onde, portanto, essas correntes da filosofia crítica, né, essas correntes já vêm e veem-se a si próprio como pensadores do seu próprio destino e futuro e criadores de epistemologia. Então, isso tinha que desaguar logicamente nessa ideia minha da intersubjetivação, que já expliquei antes, que é mesmo iniciar um diálogo entre os sujeitos. Então chama-se intersubjetivação. Eu não acredito muito na intercultura como possibilidade, porque no interior de cada cultura, os sujeitos que vão a esses diálogos interculturais são sujeitos concretos, mesmo que sejam filósofos ou sejam sociólogos, mas são sujeitos concretos que nesses diálogos interculturais ou são chamados para representarem uma certa cultura e, portanto, há critérios em que são chamados para esse palco, ou então eles próprios dão-se conta que é possível representar essas culturas para esse diálogo. Então, de qualquer das formas, são sujeitos. Sim, parece que, de certa forma, o senhor se desvia da busca de um eu verdadeiro, autêntico africano. E eu acho muito interessante esse desvio e a crítica que o senhor faz tanto ao ubuntuísmo quanto à busca do afrocentrismo, afrocentricidade. Quais as críticas do senhor em relação a essas duas correntes, ubuntuísmo e afrocentrismo? Bom, em relação ao ubuntuísmo, o ubuntuísmo, não o muntuísmo agora, né? Estamos a falar do ubuntuísmo, que são coisas diferentes. Agora, em relação ao ubuntuísmo, quer dizer, primeiro, sem necessariamente a crítica ser uma coisa negativa, é preciso destacar que é uma primeira corrente que não tem em si a necessidade de se justificar perante o Ocidente como o fez, por exemplo, a negritude. Ou seja, o ubuntuísmo é uma filosofia que nasce genuinamente de forma endógena e tem como o seu endereço, o seu público, os próprios africanos, não é? Ela não se procura fundamentar a partir de qualquer outro tipo de filosofia ocidental. Aliás, o Masolo teria dito na introdução ao seu livro que o pensamento africano está ligado a dois fenômenos. Um é o discurso dos europeus sobre os africanos, e o segundo são as respostas africanas a esse discurso europeu. O nascimento da filosofia está ligado a esses dois fenômenos. Ora, o ubuntuísmo é a primeira corrente que não é uma resposta ao discurso europeu e nem pretendeu ser. Portanto, é uma resposta endógena. E aí está o problema, então, vamos assim dizer, não diria de tradição crítica no sentido filosófico ocidental, mas no sentido africano de tradição como crítica, de acrescentar, de reconhecer a missão de desenvolver o ubuntuísmo, e neste sentido a crítica no sentido ocidental e a missão de a desenvolver nesse sentido seria que ela nasce num contexto comunitário,
num contexto de, como ele bem diz próprio, aquele aforismo, né? Ubuntu, que eu sou porque tu és. Isto representa um contexto comunitário, de um conhecimento profundo dos sujeitos que estão em diálogo ou em jogo. Agora, neste momento, nós já não estamos, a África não está a viver num contexto só comunitário, pelo contrário, as independências criaram as nações. Então é preciso repensar este eu sou porque tu és, num contexto de nação. O que é que significa a solidariedade africana no contexto de um Estado e não só de uma comunidade? O que é que significa a partilha, a ideia da partilha que está na base do ubuntuísmo no contexto de uma nação ou de um Estado? Portanto, esse espírito de solidariedade, esse espírito de partilha, esse espírito de compreensão, esse espírito de reconhecer-se o outro antes de eu próprio, portanto um certo altruísmo, ele está desafiado agora a ser desenvolvido no âmbito da construção de nações ou de Estados para os africanos. Então, o que interessa hoje não é reproduzir o Ubuntu na sua forma originária, mas pensar o que ele oferece como possibilidade de construir um mundo melhor. Então, eu penso que a experiência sul-africana da reconciliação baseada no Ubuntu desenvolvido por Desmond Tutu e depois por Mandela e outros líderes religiosos e políticos sul-africanos mostra essa possibilidade de Ubuntu ser uma filosofia que inspira as pessoas para um humanismo mais aberto à experiência humana dos outros. Isso em relação ao ubuntuísmo. Em relação ao afrocentrismo, primeiro é preciso dizer que o afrocentrismo não tem a sua origem em África, mas foi aderido por muitos africanos. O afrocentrismo, essa ideia afrocêntrica, é americana, principalmente naquele grupo de filósofos afrocêntricos em volta do Asante, não é? Que desenvolveram essa ideia, mas que teve uma boa base em África, principalmente a partir de professores a nível das universidades. Então, o afrocentrismo tem um valor muito bom a acrescentar, é a ideia de que o conhecimento deve submeter-se a um valor, ou seja, o valor de valorizar a sua própria cultura, essa entrega da própria cultura, ou seja, o reconhecimento da cultura como um campo epistemológico de conhecimento, portanto, centralizar a cultura africana para derivar daí qualquer ação política ou de ação de conhecimento da epistemologia e ética, este é um valor muito importante para o desenvolvimento da filosofia africana. Quer dizer, ele tem que partir de uma entrega, de um engajamento, mesmo que tenha uma dose de irracionalidade. Quer dizer, não tem que justificar porque é que eu me engajo a pensar a partir das culturas africanas. Né? Esse é um valor. Agora, o problema do afrocentrismo é o problema da possibilidade de abertura para o outro, não é? É preciso que o afrocentrismo consiga reconhecer nas outras culturas, nos outros valores, uma possibilidade de diálogo. Aquela própria se fecha. Isso entende-se, porque nascendo nos Estados Unidos da América e para dar conta da situação do negro nos Estados Unidos da América era preciso um certo radicalismo. Assim como também penso da filosofia da ancestralidade no Brasil, que só dentro do processo histórico e contexto brasileiro pode-se perceber esta ancestralidade, mas a partir da África, nós fazemos filosofia africana, temos que, vamos assim dizer, fazer um grande exercício de compreensão e de interpretação do porquê destas filosofias, né? Portanto, resumindo, o afrocentrismo, para mim, tem esse problema da possibilidade de abrir-se para a experiência universal. Sobre essa possibilidade de diálogo, como é fazer filosofia africana em língua portuguesa? Eu pergunto porque há pouco tempo lá saiu um manual da Palgrave de filosofia africana e havia um capítulo sobre filosofia africana lusófona que não foi escrito por um lusófono, não foi escrito por um africano. Parece que a filosofia africana em português ficou
fica sempre meio de lado. Como que o senhor vê essa possibilidade de diálogo da língua portuguesa e da construção de filosofia em português? Nós já temos uma certa tradição de diálogo com Angola e com Guiné-Bissau. Não temos ainda muito com Cabo Verde, São Tomé também não, mas com Angola fizemos cursos de mestrados em Angola e através disso levamos lá os nossos livros e até alguns teses de mestrado foram baseados em livros que nós escrevemos aqui em Moçambique. Então já há muita cooperação no ensino, mas também na troca de livros e de projetos de investigação. Por exemplo, esse projeto de investigação que fizemos há 5 anos sobre o neoliberalismo incluiu também alguns pensadores angolanos para ver as similitudes ou não. Com Guiné-Bissau temos 2 contatos muito frequentes com Filomeno Lopes, que é um dos grandes filósofos da Guiné-Bissau, que já esteve aqui 3 vezes em Moçambique, a convite, e tem-nos feito entrevistas, etc. Com Cabo Verde, estamos a começar uma área de cooperação na filosofia, que é um curso de mestrado para a formação de formadores em filosofia conjuntamente, que já dialogamos com a Universidade de Cabo Verde. Portanto, já há muito que se fez em relação a essa ligação. Agora, o grande problema dos nossos países africanos é que a filosofia chegou tarde demais para acompanhar os processos de libertação. Por um lado, pelos regimes, por outro lado, por causa da língua, a filosofia africana, neste caso, né? Então, Moçambique está cercado, se for ver, com países de língua inglesa, e o diálogo com os filósofos da África do Sul, da Zâmbia, da Tanzânia, são os países limítrofes aqui, e a Suazilândia não é fácil por causa dessa barreira linguística. Mas, ao mesmo tempo, é desafiador, porque nós conseguimos fugir a essa tradição anglófona de fazer uma filosofia de tendência etnológica. Em relação a Angola está delimitada por países franceses e que tem outro tipo de filosofia, uma filosofia mais coloquial, mais ocidentalizada, no sentido mais metafísica, mais de reflexão, da tradição francesa. E então, o diálogo também com Angola não foi fácil, que são países vizinhos, ou seja, nossas filosofias dialogam muito mais entre elas, por causa da língua, do que com os países vizinhos, e isso determinou um certo atraso e reconhecimento desta filosofia. Mas nós, em Moçambique, estamos com muita consciência de criar uma chamada escola moçambicana, que aliás não foi reconhecida por nós, foi reconhecida pela primeira vez por um intelectual angolano, o Kajibanga, Vítor Kajibanga, que fala já de uma escola moçambicana, não é? Então, há muita possibilidade de diálogo que existe, principalmente nessa nova geração de filósofos que formamos. Nessa construção de diálogos, o panafricanismo muitas vezes se vale da ideia de uma unidade cultural africana. Alguns projetam essa unidade cultural a partir da cultura banto, indo até muitas vezes até o Egito Antigo, fazendo uma linhagem dos banto no Egito Antigo. Como que o senhor vê essa busca de uma identidade cultural geral de toda a África? O panafricanismo, na minha concepção, nasce no limite da negritude, na questão da identidade. A negritude é o discurso do Aimé Césaire, em princípio, que numa exposição que vai aos Estados Unidos, agora não me recordo o ano, em que ele vai dizer que a questão é a identidade, não raça. Portanto, e a partir daí há uma tendência que esta identidade cultural se torna a base para a construção de uma identidade pan-africana e que depois transborda como uma forma de fazer política. Não é por acaso que
políticos como Amílcar Cabral, mas a partir do próprio Senghor e o próprio Cheikh Anta Diop, na sua versão política, viam a política como uma extensão da cultura. Portanto, o panafricanismo é um pouco isso, na sua versão, vamos assim dizer, de origem americana. Eu não vou dizer que discordo com isso, mas tem uma outra versão que está agora em vista e que estou a escrever nesse último livro acerca da questão do panafricanismo, ou seja, a ideia da África unida, é que nos movimentos como negritude, mas também como movimentos panafricanos, havia militantes que são da diáspora e havia militantes que são do continente africano, em qualquer deles. E esta ligação diaspórica, Europa e América, e os africanos no mesmo movimento, nunca foi objeto de pesquisa na sua contrariedade, ou seja, nas suas críticas mútuas. Encontramos alguns rastros no Fanon, quando diz que os africanos das Antilhas, etc., tinham outra forma de serem vistas como os africanos do continente, que os americanos tinham uma outra forma. Encontramos também na Libéria, aliás, a falha da Libéria é essa divisão no seio dos africanos, mas, no geral, nesses movimentos políticos, ideológicos e filosóficos, tudo se coloca da mesma forma. Para mim, eu ainda vou à resposta à sua pergunta, mas queria dar vamos dizer, os pressupostos da minha resposta que vai haver em relação a si. Para mim, há uma origem africana do panafricanismo que pode não ser simultânea, mas uma não tem muita ligação com a outra. Há um discurso que é pronunciado por um africano que vai estudar nos Estados Unidos, ele chama-se Isaka Kaseme, e que faz um discurso que ele diz: I am an African, eu sou um africano. Ou seja, em contraposição à ideia dos americanos que chamavam-se de negros, né? Então começa aí um discurso africano, pan-africano, vamos assim dizer, de reconhecimento que dentro desse da África Unida há aquela África continental que tem outro tipo de problemas, que é diferente dos outros, né? Então nasce aí a ideia do panafricanismo, que depois consubstancia-se na fundação do ANC, primeiro partido africano, que se chamou African Native National Congress, ou seja, o Congresso Nativo Nacional Africano, e que já em si tinha ideias de uma África unida, não é? A partir do contexto das nações. Então, já não era unidade cultural, mas unidades políticas que dão origem a essa ideia panafricanista. Então, passando para a sua resposta, depois dessa longa introdução, para dizer que a possibilidade de uma unidade africana hoje não pode ser colocada a partir de uma certa culturalidade comum, que é evidente que existe, né? Um ponto de identidade, uma certa identificação, uma certa homogeneidade entre os povos africanos, mas eles são tão unidos como diferentes também, devido a este século XX, que foi um século político. Então, penso que esta deve ser reequacionada hoje. O que é que faz o que é que deve ser feito como alicerce de uma unidade africana? Aliás, a OUA, que se transformou em União Africana, bem equaciona essa possibilidade já a partir dos grupos econômicos, dos grupos políticos, que se vão formando em função daquilo que constitui a agenda de desenvolvimento. O senhor tem estudado ultimamente o neoliberalismo, né? Sim. E os impactos que ele tem sobre a África em geral. Sim. Mas como que o senhor vê hoje a situação de Moçambique, dos países africanos, nesse contexto de pandemia e de neoliberalismo? Bom, eu tenho estudado neoliberalismo a partir de uma perspectiva filosófica, naturalmente, e não exatamente a partir de uma perspectiva
econômica, óptica, que é objeto de estudo, mas a questão que me coloquei ao estudar o neoliberalismo foi: o termo neoliberalismo significa nova liberdade. Então, do que é essa nova liberdade? E se trata de uma liberdade mesmo ou se trata de uma outra coisa que não seja liberdade? Então, a grande conclusão, que não é muito nova, mas pronto, é que a ideia do neoliberalismo é que ela radicaliza a liberdade na economia, portanto, a liberdade econômica, a liberdade do capital, a liberdade do dólar, a liberdade das finanças. Portanto, há uma radicalização da liberdade, mas não se trata da liberdade do homem, mas a liberdade do capital circular livremente pelos nossos países. Essa é a consequência do consenso de Washington, que desregulariza o Estado, em termos de que o Estado não pode pegar na economia. No nosso país, em Moçambique, começa com a desregularização do Estado para poder ser, vamos assim dizer, um Estado ou um governo regulador e não que interfere nas coisas econômicas, né? E toda essa exigência. Portanto, há um liberalismo econômico que é introduzido em nome da liberdade do capital financeiro. E, naturalmente, a grande consequência é a produção de pobres. Quer dizer, a partir do momento que Moçambique, em 92, em 90 temos uma nova Constituição que carimba o pluralismo político. Mas ao lado do pluralismo político, na verdade, tratava-se do liberalismo econômico a ser introduzido. Então, começa uma ascendente produção do pobre, e com isso também a porofobias, né? Então, essa é a primeira consequência do neoliberalismo. Mas há outra característica, que a segunda, que é fundamental, que do neoliberalismo, ou que facilita toda a exploração universal do capital financeiro para casos dos países africanos e Moçambique em particular, que é a questão do Big Brother, né, que eu chamo assim mesmo, a questão das redes sociais, a questão da fundação das empresas do Silicon Valley, que transformam o cidadão aparentemente livre em um cidadão cada vez mais explorado ao serviço do capital. Aquela liberdade que era política passa a ser uma escravidão por via dessas empresas que vigiam até o cidadão, até, portanto, ao esgotamento, né? Então, o que vai acontecer é que, através da internet e os mídias sociais e toda essa era digital, o homem africano se torna duplamente explorado nas suas condições de riquezas. Ou seja, a fundação dessas empresas que já não respeitam a soberania, mas as empresas são mais ricas que os países de onde eles vêm e, portanto, há todo um conjunto de vigília, não só ao homem moçambicano, africano, mas também aos seus recursos e a possibilidade dele próprio dispor-se desses seus recursos. E é toda a exploração de toda a produção do conhecimento, que passa pelo registro desse conhecimento em plataformas, etc. Então, é aqui um jogo neoliberal duplo, econômico, mas também psicológico, do condicionamento dos africanos, dos pobres, neste caso, né? Então, são consequências nefastas o que o neoliberalismo traz. Solução. Eu falo neste livro do processo de ressubjetivação. Portanto, o grande problema que o neoliberalismo faz é a dessubjetivação generalizada. Ou seja, o sujeito coletivo individual africano não tem, nesse jogo neoliberal, não tem como ressurgir em grandes movimentos como movimentos de libertação, etc. Ele está fracionado em várias áreas. Então, o que nós temos que fazer? Eu penso que temos que reassumir
uma certa desobediência epistemológica, como Mignolo, o grupo de Mignolo fala, mas muito mais do que isso, o filósofo, agora termino mesmo por aí, e é o que eu acho, tem dois papéis aí. O primeiro papel é de construir permanentemente o discurso do Ocidente sobre a África, principalmente quando se tratar de discurso que comporta muitos riscos. Mas um segundo muito mais importante é a construção de novos saberes, de novas utopias, de novos amanhãs, a partir desta condição periférica que a África tem, mas porém de grande vantagem cultural, de grande vantagem do berço do humanismo. Há uns 2 ou 3 anos eu fiz um artigo sobre o Brasil e a filosofia africana. E a única pessoa que citou o artigo citou para dizer que eu não havia mencionado nenhuma filósofa africana. Isso é muito relevante porque aqui no Brasil há um movimento muito forte das mulheres filósofas exigindo espaço na mídia, exigindo reconhecimento do seu trabalho, né? Como que é a inserção das mulheres na filosofia em Moçambique e quais para você já tem um número de algumas filósofas africanas já estão produzindo que você poderia citar e tomar como referência para a gente? Em Moçambique ainda não. Isso é um dos problemas. Existem sim filósofas no sentido acadêmico, quer dizer, no âmbito da formação de professores, no âmbito dos cursos de mestrado e doutoramento de filosofia, em filosofia que nós temos, já temos uma boa porção de filósofas com o título de doutoramento e de mestre, e que atuam mais no campo do ensino do que na produção própria do pensamento. É uma tendência que temos estimulado, mas parece-me que socialmente ainda não conseguiram impor-se. Agora, mas há dois tipos de filosofia. Há aquela filosofia que é acadêmica, mas há aquelas filósofas que podemos dizer mais que se congregam os diferentes saberes e estão já no nível da sabedoria, como a Paulina Chiziane, que ultimamente tem falado muito na liberdade religiosa, liberdade epistêmica. Podemos considerar ela como uma filósofa, uma sábia africana, mas em termos gerais nós não temos. Eu sei do movimento brasileiro, conheço a Delbenia, que produziu um livro sobre ancestralidades, conheço a Nilma Gomes, que apesar de ser didática, mas os seus escritos e reflexões, eles têm um grande conteúdo filosófico e emancipatório neste sentido, né? Tanto neste sentido o Brasil está de parabéns, né? Mas nós ainda temos muita dificuldade. Em Angola existe até mais 2 filósofas, que o nome agora não me vem à memória, mas também sei que em Cabo Verde existe 2 filósofas na universidade, a Irene Mendes, que é uma que escreve muito sobre a filosofia do imigrante, por causa da condição própria de Cabo Verde, mas está muito longe ainda de ser uma filosofia africana. São filosofias que ainda precisam de amadurecer no feminismo, mas também na própria inserção nas culturas africanas ou a partir das culturas africanas. Quando a gente vê essa breve história da filosofia africana a partir de tempos, parece que a escola da sagacidade, a filosofia da sagacidade, é uma proposta que ainda está para frutificar. Como o senhor tem visto essa aproximação da academia com os sábios tradicionais? Começar pela sagacidade. Esse é um conceito pregado, como bem sabe, pelo filósofo queniano Odera Oruka, que nos meados dos anos 70, 75, 76, 77, por aí, anuncia ao mundo o nascimento desta filosofia que ele chamou Sage Philosophy. E a ideia profunda da sagacidade, no fundo, é uma ideia kantiana aplicada ao contexto
africano, a ligação entre uma etnofilosofia coletiva, unanimista, como Ntonji chamou na sua crítica, ou como tentação antropológica, como antropologia, não deitando fora o conteúdo desta filosofia, mas o método de análise ou de concluir a existência de uma filosofia africana. Então, a sagacidade tem esta crítica à etnofilosofia, no sentido que o método está errado, mas os conteúdos que o Temple se levanta são conteúdos que merecem uma atenção, são lá propostos como filosofia africana. Mas, por outro lado, a sagacidade nasce na crítica do Paulino Ntonji à etnofilosofia, não é? E o próprio Paulino Ntonji, no seu segundo livro, quando ele reflete sobre o processo em que ele escreveu o primeiro livro, Filosofia Africana, Mito e Realidade, ele reconhece que deve ter exagerado ao dizer que a filosofia africana tem que ser subjetiva, ou seja, são textos escritos por filósofos ou que acham que querem escrever filosofia e que deve ser fundamentalmente uma epistemologia, ou filosofia da ciência, até nem epistemologia, filosofia da ciência. Então, o Oruka revolta-se contra isso e acusa o certo ocidentalismo e anuncia em Quênia, Nairobi, o nascimento desta filosofia da sagacidade, ou Sage Philosophy. Portanto, ela surge nesse contexto de crítica à etnofilosofia, mas recuperando o seu conteúdo, mas também crítica ao subjetivismo extremo do Paulino Ntonji, que exclui a possibilidade dos filósofos sábios africanos não instruídos pelo Ocidente de serem também considerados como filósofos, ou de, pelo menos, terem reflexões filosóficas. Então, o que o Oruka faz é reinserir a filosofia à cultura, mas sem a parte antropológica. Bom, feito isso, a sagacidade torna-se uma filosofia interessante, uma opção, para mim, muito interessante, para a redescoberta não das filosofias escondidas, mas das filosofias por trás daquilo que chamam de literaturas, tanto que é as filosofias não escritas, mas ditas oralmente. Então, esse é um projeto que eu pessoalmente fui a Nairobi, a Quênia, por 3 vezes. Fiz várias entrevistas aos alunos do Odera Oruka e a esposa, a família, para tentar perceber um âmbito em que ele nasce, luta pela implantação de uma filosofia no Quênia e morre, né? Então, a intersubjetivação é uma revolta filosófica, né? Não é revolta política, contra a ideia que o Oruka tinha em investigar esses sábios só a partir do seu contexto cultural. Portanto, ele quase que os tratou como embaixadores culturais, embora perguntando sobre temas filosóficos. Então, a minha ideia é que eles não podem, primeiro, a crítica, ser reduzidos ao passado ou à tradição, simplesmente, e, portanto, só serem o tema do diálogo só ser o que são os deuses, e costumes, etc., a mundividência deles. Mas o diálogo também estender-se aos problemas modernos que a África enfrenta, da democracia, da democratização, da liberalização da economia, da degradação do meio ambiente. Esses todos os problemas, esses sábios também renovam o seu conhecimento, aliás, eles refletem sobre esses novos problemas. Então não podiam, de nenhuma forma, eu não podia admitir isso, serem reduzidos aos pensadores do passado ou só das suas culturas. Porque eles vivem não no passado e não só nas suas culturas, mas vivem também todas essas questões comunitárias, políticas, etc., de hoje. E que, portanto, era preciso dar-se conta disso. Então, a intersubjetivação, se assim quiseres, é uma extensão da Sage Philosophy ou da sagacidade
no sentido de que moderniza o trabalho de um filósofo acadêmico em relação a esses sábios, não é? Que eles não fiquem enterrados na ancestralidade. E, em segundo lugar, ela é uma forma de legitimar, vamos assim dizer, a entrada desses saberes na academia. Não é? Eu lutei muito com a marginalização, mesmo no contexto universitário, dos saberes tradicionais, e era visto como saberes que não tinham nada a ver com a escola, etc. Mas era preciso um movimento de legitimação, um movimento de as pessoas serem dadas a oportunidade de se confrontarem com esses saberes de uma forma mais racional, né? Então, eu acho que a relação entre a intersubjetivação e a sagacidade é esta. A sagacidade constituiu um projeto, sim, da África, novo, mas ela não conseguiu ultrapassar as barreiras do tradicionalismo com que se encara a filosofia africana. Ótimo, professor. Eu vou fazer mais 3 perguntinhas que eu faço para todos os convidados. E aí, essas perguntas pedem respostas um pouco mais breves, mas o senhor responde do jeito que o senhor achar melhor, tá? A primeira pergunta é: o que é filosofia? Bom, a filosofia para mim tem 3 aspectos. O primeiro é que a filosofia deve interpretar o seu tempo. E essa interpretação tem que ser crítica, seu tempo e espaço. Ou seja, o filósofo tem que interpretar isso, como já disse antes, através da escrita, da palavra, etc. O segundo papel da filosofia é aquela sugerida por Marx. Não é só interpretar, mas a filosofia tem que levar à ação, a uma ação para um amanhã melhor do que o de hoje. Portanto, tem que ser uma filosofia engajada. Esse é o termo que usamos com o professor Severino no livro Pensamento Engajado. E tem que ter um engajamento importante. E terceiro, filosofia para além do pensamento, etc., é uma forma de vida, é uma forma de encarar o cotidiano. Ela não pode ficar no pedestral, mas tem que se transformar também numa coisa que faz sentido aos jovens, às crianças, mas também aos adultos, nessa permanente reflexão sobre a sua condição de existência na família, na comunidade, na sociedade e no mundo, né? Qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que conheceu pessoalmente? Olha, o Bussi Bolaga eu conheci 3 vezes. Fui ao Benin, ele não é de Benin, mas fui a uma conferência no Benin, ele esteve lá. Desde o início, os seus escritos, a sua forma de falar, as suas ideias me impressionaram muito. O Paulino Ntonji, que também já estive com ele no Benin e cá, em Moçambique, é um filósofo que, apesar de divergir em algumas ideias, mas é muito arguto na sua arguição. O outro é o Odera Oruka, não é? Ele é o centro de todo o meu pensamento, no fim. Eu fiz estudos sobre ele e agora estou a escrever um livro que está quase terminado, chama-se Intermundo, em que a figura do Oruka é, no fundo, a figura principal. Seus escritos na política, na epistemologia, etc. Mas, em termos de outros filósofos que me inspiram muito nessa intersubjetivação, é o Habermas, né? Com a teoria do agir comunicativo, que para mim é uma obra contemporânea monumental. Quer dizer, é uma obra que oferece muitas aberturas para a intersubjetivação, assim como também para a construção de uma sociedade democrática e em diálogo, né? A terceira pergunta, eu acho que o senhor já respondeu, que é: qual a sua filósofa ou filósofo favorito? Parece que já tem uma resposta, né? É o Odera Oruka e Habermas também, são 2. O que o senhor indicaria para os nossos ouvintes se aproximarem da filosofia africana, de leitura, de filme, de música? O que o senhor quiser indicar? Bom, o último filme que até tratei com os estudantes é a Pantera Negra, né? Aquele de Wakanda, que é um filme que, numa palavra, diz muitas coisas sobre a condição dos africanos e a possibilidade deles saírem dessa condição
através do desenvolvimento da ciência e da estética, né? Perguntar sobre esse filme, porque o senhor trabalhou com ele, como que o senhor avalia esse filme, o Pantera Negra? O senhor comentou um pouquinho sobre a questão da ciência, politicamente também, como o senhor avalia esse filme? O filme não sai daquela tradição do Hollywood dos Estados Unidos, de maravilhar, de etc. Portanto, há uma certa crítica que se pode fazer, mas em relação ao seu próprio conteúdo, a ideia de aproveitar-se do passado ou das culturas esteticamente a partir do vestuário e a grande ideia da luta entre o bem e o mal, vamos assim dizer, o Chaka e o outro, que é o T'Challa, qualquer coisa assim, os dois irmãos, em que o Vibranium torna-se aquela possibilidade de salvar a humanidade. Isso tem muito conteúdo do qual pode-se discutir com jovens sobre as diversas saídas que a África pode ter. E, de certeza, a mim deu uma ideia que desenvolvi muito neste último livro, que é a ideia da tecnocultura, ou seja, que as nossas culturas têm que se tornarem culturas tecnológicas, ou seja, desenvolver uma tecnologia com capacidade de manter e desenvolver as próprias culturas. Se entrarmos na medicina tradicional, se entrarmos na agricultura, etc., é a ideia de as tecnologias que nascem dentro do contexto africano, que sejam desenvolvidas na base das tecnologias atuais, mas em atenção ao desenvolvimento da própria cultura. Então, esta ideia da tecnocultura, ou culturas que conseguem desenvolver tecnologias que precisam para elas próprias se desenvolverem, a partir da linguagem tecnológica, a partir dos artefatos tecnológicos, etc., nasce daquele filme. Então, para mim foi muito, muito instigante, mais no pensamento do que na própria forma como o filme foi feito, com aquelas lutas todas, né? Mas eu agora ouvindo o senhor falar, já vi que eu posso usar até para explicar a filosofia do professor Castiano. Eu posso tentar explicar como há uma crítica ao fechamento de Wakanda nela mesma, da necessidade de diálogo. Tem algumas coisas que são interessantes. Mas, além desse filme, o que mais o senhor indicaria para os nossos ouvintes? Em termos de leituras? Leituras, filmes, música, o que o senhor quiser indicar. Em termos de música, eu gosto muito das músicas de Salif Keita, pelo que elas representam do Mali. Ele é um griot, um contador de histórias, que no fundo é um filósofo, não é? Então, aquelas músicas têm uma construção melódica que respeita a uma certa forma de ser e estar de um griot. Quer dizer, enquanto ele vai pelo reino, a passear pelo reino, vai contando histórias, vai encontrando as mulheres que fazem um coro, depois os homens fazem outro coro, depois há uma portuguesa final. Quando ele chega ao reino. Portanto, é preciso ver toda aquela composição das músicas de Salif Keita como um testemunho da historicidade e do canto, da beleza de cantos africanos, e também pela sua valência na mistura de instrumentos tradicionais e modernizados. Portanto, eu tive um projeto de modernização de culturas em que a música é este campo que mostra que pode-se misturar, não é bem mistura, é fazer-se uma simbiose de elementos modernos, alguns deles ocidentais, com elementos tradicionais, mas mantendo aquela musicalidade, aquela espiritualidade por trás das músicas. Então, o Salif Keita, para mim, foi essa descoberta da possibilidade até podemos dizer, da intersubjetivação a partir do campo da música, né? Mas há outros artistas atuais que podem ser ditos. Agora, em termos de livros, volto ao Cibolaga. A Crise do Mundo é uma das maiores obras que eu recomendaria a qualquer pessoa que queira compreender a filosofia crítica africana, que é uma obra monumental, né? Então, praticamente ela ficou um pouco no esquecimento, mas pela sua forma de escrever, talvez. Mas é fenomenal esse livro. Parece que tem um grupo aqui no Brasil que está traduzindo A Crise do Mundo. Espero que em breve essa obra apareça em português também.
Aliás, ela influenciou muito na ideia do intermundo que estou agora a desenvolver, que é o sujeito da intersubjetivação. Portanto, eu estudei a intersubjetivação como a criação de espaços de diálogo intersubjetivos, não é? Bom, eu estou a responder com muitas palavras, mas estava só a justificar porque é que eu escolhi esse livro, porque ele influenciou muito nos estudos que estou a fazer agora na busca desse sujeito. Eu li esse livro em inglês e eu acho fantástico, porque para mim é uma espécie de fenomenologia do espírito situada, né? E tem todo... ele critica Exato. a busca de autenticidade como, ao mesmo tempo, dá um caminho para essa busca fazer sentido e não ser a redução da subjetividade ao objeto do outro. Pelo menos essa é uma interpretação muito simplificadora, porque é um livro daqueles que a gente não consegue resumir como uma fenomenologia do espírito. É um livro muito bem escrito e muito desafiador. O Ebosi Bolaga é um filósofo que a gente pode falar de ironista, né? De certa forma, ele tem ironia. Okay. Aliás, logo na introdução, a Irene Biola, que faz o prefácio dessa versão em inglesa, diz que ao estudante Ebosi Bolaga foi apresentado um Hegel dialético e não um Hegel de sistema, né? Então ele pega isso e faz daí o seu livro. Portanto, há muitas pistas para isso. Eu sou suspeito porque eu estudei muito tempo o Richard Hort, sou um especialista em Richard Hort, e o Bulaga e o Hort têm uma semelhança de alma, e, de certa forma, nessa ironia, né? Claro, Sim. Mas tem um monte de elemento que dá para divergir, o eurocentrismo acaba presente no Hort, mas a ironia dos dois tem um parentesco muito forte e são ironias hegelianas. Os dois têm elementos, uma matriz hegeliana. Eu vou indicar para os nossos ouvintes, a gente tem uma grande dificuldade aqui no Brasil para ter acesso a livros de filósofos africanos. Então, o Referenciais de Filosofia Africana do senhor é o livro que a gente tem mais circulado aqui no Brasil. Então, é esse que eu vou indicar para os nossos ouvintes. Mas eu sei que o senhor tem outras obras, como o Manifesto para uma Terceira Via, que são muito interessantes para quem quiser aproximar das discussões que estão acontecendo hoje sobre formas políticas e sobre a construção de Moçambique também, né? Então, esse livro, A Filosofia Africana, da Sagacidade e a Intersubjetivação, eu ainda não consegui ver ele aqui no Brasil, nunca vi com alguém, mas ir atrás dessas obras é um caminho para a gente poder entender as semelhanças de questões que a gente tem e as diferenças de questões que eu acho muito importante, para que a gente não caia novamente em uma objetificação do outro ou uma redução dos problemas da África aos problemas do Brasil, né? Que eu acho talvez seja o grande perigo que a gente tem, porque tem reivindicações e tem problemas que são diferentes, né? Professor, eu queria então, para fechar nossa conversa, deixar o espaço livre para o senhor divulgar o que o senhor quiser, fazer a consideração que o senhor quiser para fechar nossa conversa. Não, muito obrigado. Eu estou muito atento ao desenvolvimento da filosofia no Brasil, principalmente no manto daquilo que chamam filosofia das ancestralidades ou africanidades, e que neste processo o que é mais importante para mim é fazermos mesmo a intersubjetivação, ou seja, a compreensão dos contextos onde nascem as filosofias de africanidades, mas ao mesmo tempo troca de conceitos que podem criar ruído de um lado e do outro. Por exemplo, o conceito negro e africano para pessoas menos avisadas. Nós chamamos escravos, vocês chamam escravização, mas são conceitos que nasceram neste processo de lutas das africanidades africanas e diaspóricas, que vão criando um espaço também nosso. Então estou muito curioso em acompanhar as publicações. E por último, também dizer que tem um livro, A Liberdade do Neoliberalismo, e que está também aqui a ser muito estudado,
e que está nascendo de um tema de pesquisa que nós encerramos sobre o neoliberalismo, e que fiquem atentos, o público brasileiro, ao Intermundo, que vai sair no mínimo dentro de 6 meses, que é um livro também interessante, que eu penso é uma oferta que dou. Professor, vou agradecer, muito obrigado pela conversa. Soltar todos os grilhões em nome da nossa gente. Foi vítima de opressões. O instante é de pompa e muita circunstância. O que joga remonta um passado de resistência. Hoje eu ocupo esse espaço de cabeça, tão remembro. Me faço e refaço, me concentro nesse centro. Com o poder da música enraizamos sagazmente e vamos na praça pública fazer a diferença. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Cochilaram por instante e não invadimos a casa grande. Quanto menos esperava, a revolução já estava adiante. Driblamos, xingamos, com inteligência penetramos. Enfrentamos a diversidade e nunca fraquejamos. Besouro de Mangangá, pela porta da frente, a casa grande ocupamos. Sim, sim, juízes de internet podem repetir. Estava usando o Goldenet. As atualizações da revolução foram realizadas com sucesso. Direção do Spike Lee, do rap something. Quando coisa tá boa, a coisa tá preta. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Aqui não tem arrego e nem indulgência. Não é só emoção, também temos ciência. Filomeno, Castiano e Renato Nogueira, Nguenha, Abdias, Wanderson Flores, Sueli Carnelo, Leila e Jamila. Aqui não tem nada mais romeno. Destinamos a sua razão, o seu veneno. Segura essa, nós está aqui dentro. A casa grande agora tá tudo ocupado. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Ocupamos a casa rompendo a vossa ideologia. Negros do campo contra toda hipocrisia. Trazendo as vozes sofridas no navio negreiro. Convidando a negritude a fazer parte do cortejo. Isto é autoproteção, não confunda com violência. 500 anos de opressão, não trago aqui clemência. Marginalizam nosso hip hop e a nossa cor, dizendo que nossos conteúdos não têm valor. Mesmo assim longe das câmaras e dos holofotes, a casa ocupamos sem relevar os boicotes. Voltamos a fala e parecemos controversos, porque depois disso o sistema vem contra os nossos pés. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Abre os portões, estamos chegando. Bota fala, tá entrando pra ocupar a casa grande. Vamos ocupar a casa grande, soltar todos os grilhões. Vamos ocupar a casa grande, soltar todos os grilhões. Vamos ocupar a casa grande, soltar todos os grilhões.
Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.